Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV, vamos para mais um Futebol DT. Hoje, a minha análise antes da partida, antes do jogo de ida da final do Paulistão. São Paulo e Corinthians no Morumbi, galera, o jogo de ida no Morumbi, jogo de volta na Arena Corinthians, galera. O São Paulo que vem aí para a final depois de eliminar o Palmeiras em 2 jogos 0-0 e aí no fim a eliminação do Palmeiras dentro do Allianz nos pênaltis. E o Corinthians que venceu o Santos por 2-1, depois tomou 1-0 e se classificou nos pênaltis no Pacaembu. Era 2 times que vêm em momentos bem diferentes. O São Paulo que deu uma boa melhoradinha em comparação ao começo do campeonato. E o Corinthians, galera, que tá num momento razoável, né? Não dá pra dizer que o momento é ruim, porque foi um jogo muito abaixo do Corinthians, né? O que veio antes desse jogo era razoável. 2 jogos razoáveis contra a Ferroviária, o primeiro contra o Santos até melhorzinho. E, galera, claro, se a gente fosse pelo momento, o São Paulo tá mais tranquilo, né? O São Paulo tá mais tranquilo do que o Corinthians. Mas eu já adianto que o que eu vou falar aqui vai contra... eu acho que o resultado desse campeonato vai ser contra essa lógica. Para começar, galera, o São Paulo deve jogar com Thiago Volpi, Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. No meio-campo, Luan, Lisiero e Igor Gomes, com a possibilidade do Hernanes pro segundo tempo, na reserva. No ataque, aquele trio Antony, Everton e Everton, Felipe ou Gonzalo Carneiro. Não acredito que o Cuca vai usar o Gonzalo Carneiro, acho que vai ser o Everton Felipe mesmo. Para o jogo contra o Palmeiras, o jogo da volta contra o Palmeiras, eu imaginei que com esse trio ele fosse deixar o Everton Felipe aberto, galera, e o Everton entrando, o Everton centralizando, que eu acho que seria o certo. Ele deixou o Everton vindo das pontas só, deixou o Everton na ponta mesmo, e o Everton Felipe meio centralizado, e não deu tão certo, galera. O São Paulo não conseguiu jogar muito bem no ataque, né? Apesar de algumas boas chances, foram aquelas chances com os pontas em diagonal, ou com o próprio Lisiero chegando, os meias chegando. Não foi aquela jogada um pouco mais clássica do uso desse centroavante numa posição ofensiva, que é mais ou menos o que o Santos tem que fazer em alguns momentos, por não ter o centroavante mesmo, galera. Chegar mais em diagonal, chegar mais pelas pontas e não propriamente com o centroavante ali batendo de frente pro gol. O Corinthians deve entrar com Cássio, Fagner, Manuel e Henrique. Pela esquerda, aparentemente, o Avelar não vai ter condição de jogo, vai jogar o Carlos Augusto. No meio campo, galera, algumas mudanças que eu achei interessantes. Ralf e Júnior Urso se mantém como uma boa dupla de volantes. Como meia armador, o Jadson. Como meia pela direita, o Ramiro. E aí, como ponta esquerdo, o Cleison, né? O Cleison e o Ramiro, no papel até jogam na mesma linha, na prática não, né, galera? E lá à frente, o Gustavo. As diferenças em relação ao último jogo são saída do Sornosa e do Pedrinho. O Pedrinho realmente não fez um primeiro tempo bom contra o Santos. É um jogador bonzinho, tá? Um pouco diferente pro Corinthians, mas que às vezes é um pouco melhor para entrar no segundo tempo, tal, mais pro fim do jogo. Diferentemente do Cleison, galera. O Cleison, apesar de ser um cara também driblador, de um pouquinho mais de velocidade, é um cara que começa melhor os jogos, porque ele tem um drible curto muito bom. Ele não é aquele driblador tipo o Bruno Henrique do Flamengo, que só funciona contra defesas desorganizadas, galera. O Bruno Henrique, inclusive falando dele, né, no Santos fazia muito isso, de pegar as defesas, ele jogava melhor em dribles com velocidade, e nos jogos que ele fazia bem, lembrando, ele fez muitos jogos fraquinhos pelo Santos, mas Bruno Henrique e Flamengo não são o tema do vídeo. O tema é final do Paulistão, agora falando sobre o Corinthians. E aí, galera, a dificuldade que o Corinthians teve contra o Santos, principalmente no segundo tempo, eu achei o primeiro tempo, principalmente o começo do jogo do Corinthians até bom, né? Se defendia, mas o Santos tinha um pouco de dificuldade para atacar, tanto que o Santos errou muitos passes fáceis, passes curtos, passes médios, porque o Corinthians estava fazendo uma marcação até interessante. Depois, o cara, ele tirou o Pedrinho. Chegou um momento até tirar o Cleison, o que eu achei que eu não gostei dessa substituição. Apesar do Cleison não ser um jogador incrível, tal, é um cara que pro momento é muito importante pro Corinthians, não só por ser um bom jogador, mas pela característica dele de ir pra cima, de reter a bola, de driblar. E o Ramiro, galera, ficou 5 minutos, um pouquinho mais, em torno ali de 5 minutos contra o Santos. E claro, galera, o Corinthians naquela situação, tomando gol no fim do jogo,